Olá João, dos Santos Martins, obrigada por estares aqui, obrigada por este tempo para podermos falar um bocadinho sobre a tua nova peça, Coreografia, que até onde eu entendi vai estrear em novembro em Viseu, certo? Exato. E depois no Alcântara Festival vai estar nos dias 21 e 22 de novembro no Teatro Dona Maria II. Uhum. Ok. Então, eu estou a começar estas entrevistas sempre por fazer uma pergunta muito genérica e de atualização, porque muitos dos artistas estão em trabalho criativo e não têm ainda as peças finalizadas, que também é o teu caso, não é? Uhum. Então, queria entender melhor em que ponto é que estás neste momento da tua criação. Sei que vais ter ainda 3 semanas de residência no Alcântara, antes de Viseu, mas em termos da construção do projeto, das intenções, como é que as coisas estão neste momento? As questões que, de certa medida, o projeto aborda fizeram construir um processo de transmissão um pouco mais longo do que o habitual. Normalmente os meus processos são mais curtinhos, são 2 a 3 meses de trabalho intenso sem parar até a peça estrear, e este trabalho teve um processo de construção um pouco atípico. Por um lado, porque uma das matérias de, de trabalho foi a língua gestual portuguesa, que no momento em que o projeto se iniciou não era de todo algo que eu tivesse conhecimento abrangente sobre, muito menos que soubesse falar ou que tivesse um conhecimento específico e alongado sobre a sua história e mesmo sobre a comunidade surda, etc. Portanto, parte deste processo, apesar de não fazer parte dele, não é? Ou seja, nós não estou a aprender língua gestual portuguesa para utilizar em palco ou para fazer um projeto em língua gestual portuguesa, mas o processo de aprendizagem de uma língua que tem por base a gestualidade, que tem por base a imagem, que tem por base a relação entre gesto, imagem e pensamento, foi essencial para conseguir desencadear as operações que esta peça põe em curso. Até agora tem sido um trabalho que está focado essencialmente na ideia de ressonância, ou na ideia de ressonância do corpo, ou do corpo como a ressonância de várias ideias de língua. Por um lado, da língua oral, né, da fonética e daquilo que constitui os sons que nós dizemos e que são formados e que formam palavras e que formam sentidos e significados que são reconhecidos pelos outros e que nos permitem comunicar. E por outro, o processo da língua gestual, que tem por base a correspondência de imagens, essencialmente de imagens do mundo para uma correspondência gestual que também efetua a mesma operação de comunicar com o mundo. Tenho muitas dúvidas, tenho muitas perguntas, porque não ia já para esta, mas agora que começaste a falar, percebo que é uma das matérias essenciais do trabalho, esta questão da língua gestual, então talvez vá falar um bocadinho sobre isso, porque eu não sei se na tua, como é que isso funciona, se é uma ferramenta para o processo criativo. E se, sendo assim, se teve em consideração o facto de ser também uma língua que desenvolve-se ou evolui naturalmente, não é? Através de corpos
que são corpos específicos numa situação de minoria e de Uhum. opressão Uhum. e de falta de acesso, não é? Uhum. Então, a minha pergunta tinha um pouco a ver com como incluir a língua gestual portuguesa no processo, incluindo também essas pessoas que a falam e não a Uhum. usando somente como ferramenta ao serviço do teu trabalho. Uhum. Como é que estás a pensar fazer isso e se tiveste em conta estas relações de poder também, não é? Que se Uhum. colocam, não é? Sim, sim, claro, acho que foi uma questão que se foi tornando cada vez mais clara e óbvia, também através do contacto inicial com a comunidade surda, porque para aprender uma língua é necessário que essa língua seja transmitida por quem a utiliza. Portanto, essa foi uma das matérias essenciais, ah, sendo que aqui neste projeto eu, o- eu acho que o ponto fulcral do trabalho tem a ver com a escrita, não é? Com a ideia de escrita, e daí de ser chamado coreografia, que é a ideia de escrita da dança, etimologicamente. hum, É daí que vem essa palavra, e mesmo quando ela surgiu no século XVIII, ela era utilizada como a coreografia, a própria ideia de coreografia era utilizada como estratégia de registro, de notação de, de uma dança para ela ser transmitida, um, para ela ser transmitida a qualquer outra pessoa. Acho que só muito recentemente a própria ideia de coreografia não tem que ver com a notação ou com o registro, mas diretamente com o trabalho, ou com uma obra, ou com uma peça. E nesse sentido, eu queria aproximar-me não é, da literalidade da ideia de escrita, um, dentro de uma comunidade, neste caso da comunidade portuguesa, um, cujas línguas oficiais seriam esta língua portuguesa e a língua gestual Claro que portuguesa. aqui o ponto, Claro que aqui também um dos pontos de relação, obviamente, é, é que a dança é geralmente pensada ou vista como a ideia de um corpo em movimento, ou de um corpo, mas um corpo em movimento que é abstrato, mas que ao mesmo tempo comunica alguma coisa, mas que essa comunicação não é evidente. Aliás, das questões motoras do projeto é este enunciado que a Vera Mantero, coreógrafa, faz numa das suas performances na Assembleia da República, em que ela diz que a dança é a arte mais difícil para comunicar o que quer que seja, não é? Qualquer outra arte seria muito mais fácil para comunicar uma ideia. Portanto, há esta preocupação política latente de que a dança é incapaz de comunicar, a dança é incapaz de passar uma mensagem de forma clara, e que, portanto, tem um problema de alento político. E a dança é este corpo que gesticula, este corpo em movimento no espaço e no tempo, e de repente a língua seria o oposto dessa ideia, não é? Seria o oposto da abstração, seria o oposto do não saber, não é? A língua é aquilo que concretiza tudo. E a língua gestual como ponto de encontro, por um lado, não é? Uma língua que coloca o nome nas coisas, não é? Mas que neste caso são nomes gestuais que que são executados através de expressões faciais, através de gestos
essencialmente das mãos e dos braços, numa posição muito restrita, que pertence a este quadrado que nós estamos a utilizar agora e que não utiliza mais nenhuma outra parte do corpo. Então, eu queria não é, problematizar esta ideia de, de expressão ou de expressividade ou de comunicação, criando uma relação, digamos, de conflito entre uma aparência do gesto, entre a expressividade desse gesto e entre um real significado que esse gesto possa ter. Né? E é aí que também é aí que entra a língua gestual, não é? como materialização desse né? É como um veículo desses três lugares de passagem. Ok. A questão, primeiro, a questão da Vera Mantero, tanto a Vera Mantero como o Raul Fulé, na tua sinopse, eu fiquei um bocadinho sem entender se tu estavas a corroborar esses pontos de partida ou se a tua intenção seria inclusive a questionar esse tipo de separação. E depois fico a pensar muito o que é que será esse real significado quando dissociado do corpo de um surdo, não é? Isto porquê? Porque quando estamos a falar dos surdos, os surdos também dançam, não é? Os surdos também dançam, também carregam a sua língua no corpo, também se expressam sentimentos e as emoções que são inerentes à subjetividade de ser surdo não podem ser dissociadas da sua língua, não é? Claro. E a minha pergunta vinha muito mais nessa direção: como é que o trabalho, a vivência de ser surdo pode ser dissociada da língua e como é que isso pode ser trazido para a peça? E por outro lado, fiquei a pensar em todos os outros gestos que não são da língua gestual portuguesa, mas que também nós, a população hegemónica que fala e que ouve, tem, não é? Quando falamos em gestos, nós temos gestos diários do cotidiano que também performatizam e que também são uma matéria, se calhar até mais também interessante, não é? De descodificar. Isto muito na linha do pensamento, por exemplo, da Judith Butler, não é? Que fala da performatividade ou que está no fundo a dizer que nós estamos em constante performance, não é? E muitas vezes através de gestos que são impostos socialmente. Então esse lado emocional do corpo responder a gestos socialmente impostos que parte muito da sua experiência específica enquanto corpo magro, corpo gordo, corpo branco, corpo negro, corpo surdo. Claro. Então a minha dúvida tem muito a ver como usar a língua gestual portuguesa como matéria, dissociando-a de um contexto social e emocional dessa experiência do surdo, e queria perceber como é que está a ser esse trabalho, no fundo, esse trabalho. Sim, quer dizer, de facto esse tem sido um grande trabalho de aproximação, não é? Por um lado, conhecer a comunidade surda, não apenas através da língua, mas através de contactos próximos. Nós estamos a utilizar agora e que não utiliza mais. Por outro lado, a própria ideia não é, de compreensão do que é uma língua. Estou a pensar agora na contraposição que tu fizeste na relação com gestos performativos, ou com gestos do dia a dia que têm performatividade e que são constitutivos de uma certa linguagem ou de um certo eu. Há uma das questões essenciais que a comunidade surda aborda, a comunidade surda e todos os falantes de língua gestual portuguesa, porque também há uma grande comunidade não surda que fala língua gestual portuguesa e que é o facto da língua não ser uma linguagem, não é? E este é sempre o ponto fulcral de todas as
de todas as discussões, ou cada vez que eu falo que estou a aprender língua gestual portuguesa, alguém me diz, mas a linguagem gestual portuguesa, ou seja, a língua gestual nunca é considerada uma língua, é sempre considerada uma linguagem, o que já por si é uma espécie quase ah, não diria ignorância, porque não é não é algo consciente, mas é um certo desleixo ou desconsideração por pela possibilidade de imaginar uma língua de outra forma, que não aquela que todos nós comunicamos ou que todos nós falamos. E esse é um ponto essencial, porque a língua é uma coisa estruturada, não é? É uma coisa que tem uma gramática, que tem uma forma de organização específica, que tem uma forma de se compor específica, que foi acordada por um grupo, por um certo grupo, por uma comunidade para ser assim e não ser de outra forma. E portanto é muito distinta da ideia de linguagem, que é aquilo que está subentendido na expressividade de um corpo, na subjetividade de um corpo. Ou seja, os surdos também têm linguagem, não é? Também têm linguagem corporal, e cada um tem, que é exterior à língua gestual. Então, eu acho que sim, aqui o ponto de contacto com a comunidade surda, com a língua gestual portuguesa, é um ponto de conhecimento, de transmissão, de reconhecimento, de integração, de aproximação. Sinto que há muito mais esse movimento do que um movimento extrativo, ou um movimento de retirar matéria para fazer um espetáculo. Sim, eu compreendo isso e acho bem interessante esse trabalho sobre a língua, e estava a pensar enquanto falavas que não é só essa distinção, não é, entre língua e linguagem neste caso, também tu sentes isso quando falamos em línguas, dialetos e crioulos. Uhum. Quem define o que é uma língua são sempre decisões políticas, não é? E que Claro. muitas vezes invisibilizam uma série de composições e gramáticas também acordadas socialmente, e que por motivos de poder acabam por umas serem consideradas línguas, outras são dialetos, outras são crioulos. Quem é que define isso, não é? Sim, sim. Em Portugal, apenas em 1997 a língua gestual portuguesa foi considerada uma língua oficial. Não, apenas nesse ano existiu uma obrigatoriedade por parte do Estado de ter professores em todas as escolas públicas que pudessem facultar essa transmissão, de ter disponível nos hospitais, nos tribunais, em todos os espaços públicos. Apenas em 1997 passou a ser algo obrigatório. Ainda hoje é muito difícil concretizar tudo aquilo que essa oficialidade deveria obrigar. Né? Claro que sim. E é interessante que não és o único coreógrafo a trabalhar este tipo de questão. A Sónia Batista também disse que vai trabalhar um pouco sobre a questão da língua gestual. Essa pessoa vai estar no espetáculo, ou seja, vai ser integrada de uma forma orgânica. E eu acho isso muito interessante, essas diferentes possibilidades de aproximação. Acho que quanto mais nós conseguirmos não só aceder a esse lugar, mas que essas comunidades acedam aos processos criativos e façam parte, eu acho que isso é super, super interessante. Sim. Diferente de quê? De sexo, de agora, de sempre, de data, de quantos, de... Eu achei muito interessante, naquelas deambulações que enviaste, há um excerto que me chamou a atenção, vou só ler aqui um bocadinho, tá? Uhum. Que é comum entender-se a dança como algo expressivo da subjetividade de quem dança, mesmo que não seja coincidente com a do seu autor, já que é difícil de discernir um do outro. Num processo inverso,
ao das restantes artes, aqui a execução corresponderia in loco à produção da própria escrita. Certa vez um amigo disse-me que não queria voltar a dançar para outros coreógrafos, por sentir que se estava a prostituir. Dar o corpo ao manifesto do outro implicaria por vezes incorporar algo contrário à causa própria. Neste caso, a linguagem do corpo tinha também de colaborar e concorrer para a credibilidade da adesão do intérprete ao discurso, porventura falseada. Se em vez disso tivesse de discursar com palavras que não suas, talvez não sentisse nisso um problema. Mas incorporar pressupunha tornar-se algo alheio ao seu corpo, o corpo estranho, incapaz de se abstrair do fingimento, como se manter um certo equilíbrio ético exigisse uma correspondência entre aquilo que se faz e aquilo que se é, doutrinária entre pensamento e imagem produzida, fazendo coincidir o corpo do bailarino com o corpo do texto. Então, queria ouvir um bocadinho a tua explicação sobre este certo. Chamou-me especialmente a atenção a parte de se tivesse que preferir palavras que não suas, talvez não sentisse nisso nenhum problema. Fiquei a pensar como é que se faz essa distinção. Sim. E essa ideia da incorporação, fiquei curiosa, não sei se consegues falar um bocadinho sobre isto. Sim, não, acho que aqui a questão do fingimento talvez é um bocadinho uma provocação, mesmo com a ideia de teatro e de representação, que eu sinto é que esse enunciado expõe especificamente um conflito entre a própria ideia de discurso e de pensamento e de corpo, e da forma como essa mente e corpo são unos, ou estão alinhados um com o outro, ou não, e se têm se calhar não têm, não precisam, não é? Podem ser tudo, podem ser fingimentos, podem ser tudo mais, mas o que isso traduz como sentimentos ou como sensação, acho que é a coisa mais interessante para fazer pensar, não é? Sim, é isso. Okay. E que aqui depois se relaciona com a ideia de incorporar texto do próprio espetáculo, né? Que é a ideia que é a ideia da escrita e do vocabulário e da língua. Ok. Eu acho interessante, mas estou a tentar perceber, porque no fundo a tua proposta é muito uma de expor paradoxos, de expor os conflitos, de expor essa relativização possível destes elementos todos, mas é isso, não é? Ou seja, isso é o ponto de partida, o ponto de chegada é outro. Ok, porque eu se calhar sou um bocado obcecada por pontos de chegada e não devia. Porque realmente eu fico a pensar, estamos numa fase de reivindicação do corpo, o que é que o corpo significa, o que é que são os corpos nas artes, como é que as pessoas se podem emancipar para fazer um trabalho que seja negociado dentro dos seus próprios termos, ou seja, tudo isto para mim é matéria tão política e tão sociológica que para mim ficar nesse suspenso frustra-me um bocado, mas a solução é eu tenho que ir ver o resultado da tua peça. Mas há coisas que eu também às vezes acabo por acho que não tenho resposta. Eu acho que a linguagem e a língua é muito limitante, é muito constrangedora, e acho que muitas vezes nós tentamos traduzir coisas, transmitir coisas de um lugar para o outro, e realmente a distância entre uma coisa e outra se calhar é o mais interessante, como estás a dizer. Realmente a forma como eu abordo os projetos, elas não são programáticas, elas não têm, né? Elas não partem com uma idealização do que elas vão ser, elas partem geralmente de uma questão, de um problema, de um conflito, e a partir desse conflito vão-se gerando propostas, vão-se gerando matérias
o objetivo é exporem, em certa medida, ou pelo menos na minha, na minha visão, que exponham esses conflitos ou esses problemas, não é? E neste exemplo específico, não é? Que parte da problemática da dança ser vista como algo não comunicativo, como algo que tem um problema de expressão, como algo que não tem alento político, em contraste com a ideia da escrita, que é o oposto, não é? Na escrita, a escrita comunicativa, não a escrita poética ou outro tipo de escrita, mas que tem esta intenção de ser comunicada e de ser entendida. Para mim expõem esses foram as estratégias de expor esta questão. Mas o trabalho eu sinto que é um corpo em ressonância entre línguas, não é? Entre a língua gestual portuguesa, entre a língua portuguesa e entre o som, entre a sensação de expelir som, entre a sensação de fazer determinado gesto, né? E a forma como isto compõe uma corporalidade ou uma especificidade de corpo que para mim é quase como se fosse um corpo literal, não é? É um corpo de literalidade. Nesse sentido é um corpo muito concreto, mas que não vem de uma técnica de dança, ou não vem de um vocabulário de tradição em dança, não vem da necessidade de expressão do eu, não vem de uma relação pré-estabelecida com formas musicais, não vem, ou seja, não vem de nenhum desses lugares que geralmente compõem dança ou constroem dança. Sim. E depois tem uma relação também muito forte com este instrumento, também é um instrumento de ressonância, que é o acordeão, e com o trabalho musical que está a ser feito com João Barradas, que também é outro instrumento que materializa a ideia de ressonância, não é? É um instrumento que tu enches de ar para libertares de ar e para expelir matéria, para expelir todas as texturas que possas imaginar e que nunca vais conseguir acreditar que aquele instrumento vai lançar a qualquer momento. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que é só interessante porque como partias de duas situações concretas, da Vera Manter, esses exemplos são trazidos para a sinopse como exposição de um conflito e não como demarcadores do teu posicionamento sobre eles. E é isso que agora foi importante falar contigo para perceber melhor. Gostei muito de falar contigo e perceber melhor toda a viagem que estás a atravessar. Espero que corra bem agora as próximas residências. E espero estar lá no dia do teu espetáculo no Alcântara. Então, olha, obrigada, João. Obrigada. Muito prazer.